Papai, por que você me deixou? As palavras ecoaram no jardim silencioso do Hospital Infantil de Boston, atravessando o ar frio da manhã e atingindo Michael Thompson como um golpe direto. Ele olhou para baixo e viu Sophie, uma menina de cabelos ruivos e olhos azuis, parada diante dele. O impacto foi imediato. Ele nunca a tinha visto antes, mas aqueles olhos eram os seus. A garganta de Michael secou e as palavras fugiram enquanto encarava a criança. Como ela sabia? Como isso era possível? Apenas alguns minutos antes, Michael estava imerso em sua rotina habitual. Após uma cirurgia cardíaca complexa, ele havia decidido caminhar pelo jardim terapêutico do hospital para clarear a mente, como fazia sempre que precisava refletir. O vento gelado soprava entre as árvores, e o som distante de risadas infantis era o único sinal de vida ao seu redor. Era o tipo de tranquilidade que ele buscava para silenciar o caos de sua mente. Mas agora, tudo estava diferente. Sophie continuava a encará-lo com uma seriedade incomum para uma criança de 5 anos. Ela usava órteses nas pernas, e suas pequenas mãos seguravam com força a alça de um livro colorido. "Eu sou Sophie", disse ela com a mesma calma estranha. Minha mãe se chamava Hannah." O nome fez o chão sob seus pés vacilar. Michael sentiu um nó na garganta, e flashes do passado começaram a surgir em sua mente. Hannah, o amor de sua vida. A mulher que ele tinha deixado ir embora por causa de sua carreira. Ele havia escolhido o bisturi em vez de seguir o que seu coração pedia. Mas ele não sabia. Ele não sabia sobre Sophie. Tentando controlar o turbilhão de emoções, Michael se abaixou à altura da menina, tentando ser racional. Ele era um homem acostumado a lidar com vidas penduradas por um fio, a tomar decisões em segundos e salvar pessoas da morte. Mas naquele momento, ele estava completamente perdido. "Sophie", murmurou ele, quase sem voz. "Sua mãe, ela está aqui no hospital?" Sophie balançou a cabeça, seus olhos azuis agora brilhando com uma tristeza que o fez sentir um aperto no peito. "Ela está no céu", foi o que ela disse. "Mas ela escreveu sobre você. Ela sabia que você viria." Aquelas palavras o atingiram como um soco no estômago. Hannah havia partido. E agora, o fruto do amor deles estava ali. Uma criança que ele nunca soubera existir. Sentiu o coração apertar, a mente correndo para tentar entender como ele poderia ter estado tão cego. 5 anos antes, Michael estava no auge de sua carreira como cirurgião cardíaco. Vivia para o trabalho, obcecado em ser o melhor, em não repetir os erros que levaram à morte de sua própria mãe, uma perda que o havia moldado mais do que ele gostaria de admitir. Foi nesse período que conheceu Hannah Mitchell, uma violinista britânica que realizava concertos beneficentes nos hospitais de Boston. Ela era diferente de todas as pessoas que ele conhecia. Livre, apaixonada pela vida e cheia de empatia. Uma energia que o envolvia sempre que estavam juntos. Os meses ao lado dela foram intensos, cheios de música, risos e uma conexão que Michael nunca havia experimentado antes. Mas quando Hannah recebeu uma oferta para se juntar à Orquestra Filarmônica de Londres, ele soube que seu caminho era outro. Decidiu deixá-la partir, convencido de que sua carreira era a prioridade. Agora, parado naquele jardim, com Sophie diante dele, Michael se dava conta de como estava errado. Tudo o que ele pensou que sabia sobre sua vida estava em frangalhos. Ele olhou para a menina mais uma vez, procurando respostas em seu pequeno rosto. "Eu não sabia", disse ele, a voz rouca. "Eu não sabia sobre você." Sophie sorriu, um sorriso doce e cheio de compreensão, algo que não combinava com a seriedade de uma criança tão pequena. "Mamãe disse que você estava ocupado salvando pessoas", respondeu ela com simplicidade. "Mas agora você pode me salvar também?" Michael sentiu o peso daquelas palavras. Ele não podia salvar Hannah, mas Sophie, ela ainda estava ali, esperando por ele.
E pela primeira vez em anos, ele sentiu que seu coração precisava de algo mais do que cirurgias para se completar. "Eu vou cuidar de você, Sophie", prometeu ele, baixinho, mais para si mesmo do que para ela. "Eu prometo." O passado nunca pareceu tão vivo para Michael como naquele momento, de volta ao hospital infantil, segurando a promessa de uma vida que ele desconhecia. A mente dele o arrastava para 5 anos antes, para o dia em que conheceu Hannah Mitchell pela primeira vez. Lembrava-se com clareza do som suave de um violino ecoando pelo auditório do hospital, enquanto ele fazia sua ronda. A música parecia invadir os corredores e o envolver de um jeito que nenhuma outra coisa na sua vida havia feito até então. Ele nunca ligara muito para a música. Era um homem de ciência, prático, direto. Mas, naquele dia, algo quebrou dentro dele. Algo que ele nunca soubera que estava ali. Hannah era uma violinista prodigiosa, uma jovem britânica que estava em Boston para uma série de concertos beneficentes em hospitais. Ela era uma alma livre, cheia de vida, e não se prendia às mesmas amarras que o mantinham enraizado à sua rotina médica. A primeira vez que se encontraram foi quase acidental. Michael estava saindo de uma reunião tensa com os administradores do hospital quando ouviu a melodia que Hannah tocava. A suavidade da música parecia contrastar com a rigidez de sua vida. Algo naquela mulher despertou um desejo que ele não sabia nomear. Talvez fosse sua energia vibrante, ou a forma como ela falava sobre a arte como se fosse uma força de cura. Nos meses que seguiram, eles se tornaram quase inseparáveis. Quando Hannah não estava se apresentando, eles caminhavam pelos parques de Boston, conversando sobre tudo, exceto sobre suas vidas profissionais. Para Michael, era como se existisse uma bolha, uma fuga da sua realidade crua e extenuante. Nos braços dela, ele se permitiu ser apenas um homem, e não o médico que carregava o peso de tantas vidas. Lembrava-se de como se deitavam no gramado do Boston Common, sob a luz suave do entardecer, falando sobre os sonhos de Hannah. Ela queria voltar a Londres, integrar a orquestra filarmônica e continuar sua carreira. Enquanto Michael, sempre o pragmático, sabia que o trabalho o manteria nos Estados Unidos. Quando a temporada de concertos chegou ao fim, a realidade se impôs. Hannah recebeu a oferta que tanto esperava, uma vaga como violinista principal na Filarmônica de Londres. O sorriso que ela deu ao receber a notícia foi o mais brilhante que Michael já tinha visto, mas dentro dele, a sensação era outra. Sabia que o romance, que até então parecia intocável, chegaria ao fim. Michael jamais se permitiria abrir mão de sua carreira, não depois de tudo o que lutou para chegar onde estava. Ele havia feito sacrifícios, deixara pessoas para trás, famílias. Tinha um trauma profundamente enraizado com a morte de sua mãe e a ausência de um pai. Não queria ser como o pai ausente que tinha sido para ele. Por isso, em vez de seguir Hannah, ele a deixou ir. "Eu não posso te acompanhar", disse ele com a voz firme, mas o coração quebrado. "Minha vida está aqui, no hospital. Este é o meu lugar." Os olhos dela brilharam com lágrimas não derramadas, mas ela não discutiu. Hannah sempre fora livre. Ela aceitou a decisão dele sem fazer nenhuma promessa vazia. Não era assim que ela vivia, e Michael a admirava por isso. Quando se despediram no aeroporto, o som de seu violino ainda ecoava na mente dele, uma melodia triste que continuaria a assombrá-lo por anos. Agora, 5 anos depois, de volta ao presente, a realidade era um choque brutal. Sophie, uma filha que ele nunca soubera que tinha, estava diante dele. Michael não conseguia afastar a sensação de culpa, de como tinha falhado em tantas frentes. Ele precisava entender o que tinha acontecido nos anos que estiveram separados. O nome de Hannah, que ele não pronunciava em voz alta há tanto tempo, agora ecoava em seus pensamentos como uma batida incessante. Decidido a saber mais, Michael conseguiu acesso aos pertences de Hannah que haviam sido entregues ao hospital. Entre as roupas e objetos pessoais, ele encontrou algo que mudou tudo: o diário dela. Com as mãos trêmulas,
ele abriu as primeiras páginas. A caligrafia delicada de Hannah preenchia as folhas com uma clareza assustadora. Ela escreveu sobre sua viagem de volta a Londres, o momento em que descobriu estar grávida e o medo que a consumiu ao perceber que teria de enfrentar a maternidade sozinha. Hannah havia guardado o segredo de sua gravidez por escolha própria. Michael lia, incrédulo, sobre como ela achou que contar a ele iria apenas complicar a vida que ele tanto valorizava. Ela não queria ser o fardo que o tiraria de seu caminho brilhante como cirurgião. Ele já fez sua escolha, escrevia ela, e eu nunca vou forçá-lo a mudar de ideia. Essa frase cravou fundo no peito de Michael. A percepção de que ele poderia ter sido parte dessa vida, mas escolheu estar ausente, o sufocava. As páginas seguintes descreviam a decisão de Hannah de criar as crianças sozinha, sem interromper a carreira. A reviravolta mais brutal veio ao final de uma das últimas entradas. Hannah mencionava Oliver, o irmão gêmeo de Sophie. Michael ficou paralisado ao ler aquelas palavras. Ele não apenas tinha uma filha, mas um filho também. E o pior, ele não sabia de nenhum dos dois. Hannah descreveu o amor que sentia por ambos, mas também a dor que carregava ao saber que Michael jamais os conheceria. A saúde dela começou a declinar logo após o nascimento das crianças. O diagnóstico foi implacável. A mesma condição neurológica que agora afetava Sophie havia tirado a capacidade de Hannah tocar seu violino, e pouco tempo depois, sua vida. Michael fechou o diário com um baque surdo. Tudo o que ele pensava ter controlado, planejado e protegido parecia agora uma ilusão cruel. Ele havia perdido anos que nunca seriam recuperados. Mas agora, diante de Sophie e da revelação de Oliver, havia uma decisão que ele poderia tomar. Dessa vez, ele não poderia fugir. O diário de Hannah ainda pesava nas mãos de Michael enquanto ele caminhava para fora do hospital. A revelação de Oliver, seu outro filho, o atingia com força a cada passo. Ele agora sabia que não apenas havia perdido anos com Sophie, mas também com Oliver, o filho que nunca conhecera e que vivia em Londres com os avós maternos. A culpa apertava seu peito com a mesma intensidade com que a necessidade de agir crescia dentro dele. Não havia tempo a perder. Ele não poderia mais fugir das consequências de suas escolhas. De volta ao seu apartamento, Michael se sentou na poltrona de couro desgastado, olhando pela janela. O horizonte de Boston parecia cinza, como se refletisse o peso que agora ele carregava. Sua mente viajava, tentando encaixar as peças desse quebra-cabeça fragmentado. Sophie e Oliver, gêmeos. Ambos filhos dele e de Hannah. Como ele nunca soube? Como Hannah suportou tudo isso sozinha? Sua mente, sempre lógica e treinada para lidar com crises, falhava em compreender o imenso vazio que ele sentia. Do diário de Hannah, Michael extraiu pistas. Ela havia mencionado que Oliver ficara sob os cuidados dos avós, Margaret e William Mitchell, em Londres. Era hora de confrontar o passado mais uma vez, e isso significava encarar a família de Hannah, a mesma família que, pelo que parecia, o culpava por tudo o que aconteceu. Margaret, em particular, sempre fora protetora com Hannah. E agora, com Oliver sob seus cuidados, era fácil imaginar a hostilidade que ele encontraria. No entanto, a imagem de Oliver o mantinha firme. Ele não podia recuar. Não desta vez. A viagem para Londres foi silenciosa, mas o barulho em sua mente era ensurdecedor. Ao desembarcar, o ar úmido da cidade o envolveu enquanto ele tentava recompor seus pensamentos. Tudo parecia diferente de sua última visita anos atrás. Da última vez, ele estava com Hannah, vagando pelas ruas iluminadas pela música que ecoava dentro deles. Agora, ele estava ali por uma razão diferente: resgatar o que restava da herança de Hannah, seus filhos. Chegar à casa dos Mitchell foi uma tarefa que exigiu mais força emocional do que ele imaginava. A casa ficava em uma área tranquila de Londres, cercada por árvores altas e um jardim bem cuidado. Ele respirou fundo ao ver o portão de ferro negro diante de si,
sentindo o peso da tensão à medida que avançava. Ele sabia que os avós de Oliver não facilitariam as coisas. Mesmo assim, tocou a campainha. A porta se abriu lentamente, revelando Margaret, mais velha do que ele se lembrava, mas com a mesma expressão fria. Os olhos dela se estreitaram ao vê-lo, como se o tempo não tivesse apagado nenhuma das feridas que carregava. "O que você quer aqui, Michael?" A voz dela saiu cortante, sem sequer tentar esconder o desprezo. Michael hesitou por um momento, mas sabia que não podia voltar atrás. Ele precisava enfrentar isso. "Eu quero conhecer meu filho, Margaret. Quero conhecer Oliver." Houve uma pausa pesada, quase sufocante. A tensão entre eles era palpável. Margaret o observou com desconfiança, seus olhos analisando cada detalhe, como se tentasse decifrar se havia alguma verdade nas palavras de Michael. "Conhecer seu filho?" Ela repetiu, incrédula. "Você teve a chance de conhecer Hannah e as crianças. Teve a chance de estar lá quando eles mais precisavam de você, mas escolheu sua carreira. E agora, depois de tudo, você acha que pode simplesmente aparecer aqui e reivindicar alguma coisa?" Michael manteve o olhar fixo nela, sabendo que ela estava certa em parte, mas não podia deixar que a culpa o paralisasse. Ele não estava ali por si mesmo. Estava por Oliver. "Eu cometi erros, Margaret. Eu sei disso. Mas não vou cometer mais nenhum. Sei que falhei com Hannah, mas não vou falhar com Oliver. Ou com Sophie. Eles são meus filhos, e eu preciso conhecê-los." Margaret suspirou pesadamente. E por um instante, Michael percebeu a dor escondida por trás da raiva. Ela também havia perdido. A morte de Hannah havia deixado cicatrizes profundas em todos. Sem mais uma palavra, ela se virou e entrou na casa, deixando a porta aberta. Era um convite silencioso. Ele sabia que essa seria sua única chance. O interior da casa era uma mistura de elegância clássica e nostalgia. Fotos de Hannah estavam espalhadas por toda parte, no piano, nas prateleiras, nas paredes. Um lembrete constante de que ela ainda estava presente em espírito. No fundo da sala, ele viu Oliver, um menino de 5 anos com cabelos castanhos e olhos tão azuis quanto os seus. Ele estava sentado ao piano, os dedos hesitantes tocando as teclas com uma concentração quase dolorosa. Michael prendeu a respiração. Ali estava ele, seu filho. O filho que ele nunca soubera que existia até dias atrás. E agora, tudo o que ele queria era ter a chance de se conectar com ele, de construir algo, por menor que fosse. Oliver levantou o olhar por um segundo, seus olhos encontrando os de Michael brevemente. O garoto voltou a atenção para o piano, mas o impacto daquele momento foi imediato. Michael soube naquele instante que sua vida nunca mais seria a mesma. Ele estava diante de sua segunda herança. A partir daquele momento, ele lutaria para fazer parte da vida de seus filhos, por mais difícil que fosse. O silêncio se estabeleceu na sala, mas dentro de Michael, uma nova força surgia. Uma força que ele não sabia que tinha. A jornada para se reconectar com Oliver e Sophie seria árdua, mas ele estava pronto. A tensão no ar era quase palpável quando Michael entrou na sala principal da casa dos Mitchell. O som delicado do piano tocado por Oliver preencheu o ambiente, ecoando entre as paredes forradas de memórias. Michael observava o garoto atentamente. A postura dele era rígida, mas havia uma delicadeza em cada movimento de seus dedos nas teclas. Ele tocava com uma precisão calculada, mas sem a paixão que sua mãe, Hannah, tinha em cada nota. Aquilo apertou o coração de Michael. Ele sabia que, muito mais do que o talento, Oliver carregava o peso de uma herança emocional que ele não podia compreender totalmente. Enquanto tentava absorver tudo ao seu redor, Michael sentiu uma presença às suas costas. William Mitchell, o pai de Hannah, entrou na sala com passos lentos e pesados. Ao contrário de Margaret, William não emanava hostilidade imediata, mas seu rosto demonstrava um cansaço, como se carregasse a dor de todos os anos passados sem Hannah. Ele olhou de relance para Michael e depois para Oliver, que ainda tocava.
Ele se parece tanto com ela? William finalmente quebrou o silêncio. Sua voz era baixa, quase como um sussurro. Tem a mesma dedicação ao piano que ela tinha ao violino, mas falta algo. Michael assentiu, lutando contra o nó em sua garganta. Ele sabia do que William falava. Era impossível não notar o talento de Oliver, mas também era claro que a sombra da ausência de Hannah e a pressão dos avós pesavam sobre o menino. Eu quero estar aqui para ele, disse Michael com a voz firme, mas ao mesmo tempo incerta. Quero ajudar Oliver a encontrar o que falta. Sei que não estive aqui antes, mas isso vai mudar. O olhar de William se suavizou por um breve momento. Ele conhecia Michael o suficiente para saber que o homem diante dele não era o mesmo de 5 anos atrás, o médico obcecado pelo trabalho que deixara Hannah partir. Mas havia muitas feridas, e algumas delas talvez nunca cicatrizassem completamente. Antes que William pudesse responder, Margaret entrou na sala, carregando a mesma expressão rígida de quando abriu a porta. Ela parou ao lado do piano, observando Oliver como se fosse uma extensão de sua própria alma, e depois lançou um olhar duro a Michael. Você fala como se simplesmente aparecer aqui fosse resolver tudo, disse Margaret, com a voz gélida. Mas não vai. Oliver tem uma vida aqui, conosco. Ele não precisa de um pai que decidiu voltar por capricho, por culpa. Nós cuidamos dele, nós o protegemos. Não vou deixar você bagunçar o que resta da vida dele. Aquelas palavras atingiram Michael com força, mas ele não podia recuar. Ele havia falhado com Hannah, mas não podia falhar com Oliver. Não mais. Margaret, eu entendo sua dor, mas não estou aqui para bagunçar nada. Eu estou aqui porque Oliver é meu filho. E Sophie, ela precisa conhecer o irmão. Eles precisam se conectar, precisam saber de onde vieram. Eu não estou pedindo para tomar nada de você, mas quero fazer parte da vida dele. Margaret bufou, claramente irritada, e cruzou os braços. Sua expressão dura não amolecia, mas Michael viu a dor profunda que ela carregava. Por trás de toda a rigidez, havia uma mulher que havia perdido a filha, que estava se agarrando aos netos para não perder mais nada. Oliver é tudo o que me resta de Hannah, disse ela, a voz agora trêmula. E você? Você não estava lá quando ela mais precisava. Você a deixou sozinha e agora quer simplesmente entrar e fazer parte da vida dele? Não é assim que funciona. O silêncio que se seguiu era sufocante. Michael sabia que cada palavra dela era uma ferida aberta, mas ele também sabia que não poderia desistir. Ele se virou para Oliver, que havia parado de tocar o piano, seus pequenos dedos ainda sobre as teclas. O menino estava quieto, observando a troca entre os adultos com os grandes olhos azuis, a expressão indecifrável. Michael deu um passo em direção ao piano, ajoelhando-se ao lado do filho. Ele sabia que qualquer aproximação precisava ser feita com cuidado. Oliver, eu sei que isso deve ser confuso para você, disse ele, sua voz agora suave, diferente do tom firme que usara com Margaret. Eu sei que você ouviu muitas coisas sobre mim. Talvez você nem entenda direito quem eu sou, ou por que estou aqui. Mas quero que saiba que estou aqui por você. Quero conhecer você. Quero fazer parte da sua vida. E se você deixar, vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance para ser o pai que você merece. Oliver não respondeu imediatamente. Ele apenas olhou para Michael por um longo momento, como se estivesse tentando decidir se aquelas palavras eram verdadeiras. Então, lentamente, seus dedos voltaram às teclas do piano, tocando uma melodia suave, quase imperceptível. Michael ficou em silêncio, ouvindo. Não havia uma resposta verbal, mas naquele gesto silencioso, ele sentiu que talvez tivesse uma chance. William, que até então assistia de longe, deu um pequeno suspiro e colocou a mão no ombro de Michael. Talvez seja a hora de Oliver conhecer a outra parte da sua herança, Michael. Mas você vai ter que provar a ele, disse William, sua voz um pouco mais suave do que a de Margaret, mas ainda cheia de advertência. Michael assentiu.
Sabia que as coisas não seriam fáceis, mas estava pronto para enfrentar qualquer desafio que viesse. Não havia mais volta. O confronto com o passado estava longe de terminar, mas ele tinha dado o primeiro passo. E desta vez, ele não iria desistir. O confronto com Margaret e William deixou Michael esgotado, mas determinado. Ele sabia que reconquistar a confiança de Oliver e aproximar-se de Sophie seria uma tarefa lenta e árdua. Apesar do ressentimento que ainda pairava na casa dos Mitchell, algo havia mudado. William parecia mais aberto, e até mesmo Margaret, com toda a rigidez, deu sinais de que havia espaço para Michael tentar se redimir. No entanto, ele mal sabia que o destino lhe reservava outra surpresa. No dia seguinte ao encontro com Oliver, William pediu para se encontrar com Michael a sós. Eles se encontraram na pequena sala de música, onde Hannah passava horas ensinando alunos. O ambiente era carregado de lembranças, e os ecos suaves do passado pareciam dançar no ar. Michael sentiu um aperto no peito ao lembrar-se dos momentos que ele e Hannah compartilharam, da música que os uniu e que agora servia como elo perdido entre ele e seus filhos. William estava sentado à frente de uma mesa, com uma expressão grave no rosto. À sua frente havia uma pequena caixa de madeira, antiga e desgastada. Michael não entendeu imediatamente, mas quando William abriu a caixa e retirou um maço de cartas amareladas pelo tempo, ele soube que algo importante estava prestes a ser revelado. Hannah escreveu isso para você, disse William, sem rodeios, estendendo o maço de cartas para Michael. Foram as últimas palavras dela, guardadas. Margaret achou que seria melhor nunca te mostrar. Ela pensava que você já tinha ido longe demais para voltar, que essas cartas só te trariam mais dor. Mas eu discordo. Michael pegou as cartas com as mãos trêmulas, o coração batendo acelerado. O simples toque no papel envelhecido fez sua mente viajar, e por um momento, ele quase podia sentir a presença de Hannah ali. O peso daquelas cartas parecia conter mais do que apenas palavras. Elas eram os últimos vestígios de uma mulher que ele amou profundamente, mas que se foi antes que ele pudesse reparar seus erros. De volta ao hotel, Michael se isolou em seu quarto. Sentado à beira da cama, ele hesitou antes de abrir a primeira carta. Sabia que o que estava prestes a ler mudaria tudo, que cada palavra escrita ali o faria reviver cada decisão que tomou e cada oportunidade perdida. Ele desdobrou a primeira folha, e as palavras de Hannah, escritas à mão com a caligrafia delicada que ele conhecia tão bem, vieram à tona. Querido Michael, começava a carta, com uma suavidade que o desarmou de imediato. Eu sempre soube que nossa história não terminaria em mágoa. Mesmo quando você escolheu o caminho que te levou para longe de mim, eu entendi. Não poderia te pedir para abrir mão dos seus sonhos, não quando você se sacrificou tanto para chegar onde está. Mas há algo que eu preciso te contar. Algo que não tive coragem de dizer antes. As lágrimas brotaram nos olhos de Michael, mas ele não permitiu que caíssem. Com os dedos trêmulos, ele virou a página e continuou a ler. Nas cartas seguintes, Hannah revelava os detalhes de sua gravidez, seu medo de enfrentar o futuro sozinha e a dor de saber que a doença que a consumia a impediria de ver os filhos crescerem. Ela falava sobre Sophie e Oliver com tanto amor que Michael sentiu o peito apertar. Eles eram o coração de Hannah, e de alguma forma, ela acreditava que Michael teria sido um bom pai, mesmo com a distância que os separava. Eu nunca quis que você se sentisse culpado. Ela escreveu em uma das últimas cartas. A vida nos leva por caminhos inesperados. Mas eu quero que saiba que, mesmo na distância, você sempre esteve comigo. Sophie e Oliver são a maior parte de mim que eu deixo para o mundo. E sei que um dia, você vai encontrá-los e entender. Só espero que, quando esse dia chegar, você esteja pronto para o amor que eles têm para te dar. Ao ler essas palavras, Michael percebeu a extensão do sacrifício de Hannah. Ela nunca o culpou, mesmo nos seus últimos momentos. Em vez disso, ela deixou um legado de amor, nas palavras, nas músicas que compôs, e nos filhos que ele agora precisava proteger e cuidar.
As cartas foram um lembrete doloroso de que o tempo era implacável, mas também uma oportunidade de redenção. Ele não podia mudar o passado, mas agora, com as cartas de Hannah em mãos, ele finalmente entendia o que precisava fazer. Michael respirou fundo, fechando a última carta. As cartas, e tudo o que estava nelas, representavam uma segunda chance, uma que ele não desperdiçaria. De volta a Boston, após a intensa revelação das cartas de Hannah, Michael sentia uma mistura de alívio e angústia. Alívio por finalmente ter nas mãos as últimas palavras dela, e angústia pelo peso do que significavam. Hannah nunca quis que ele carregasse a culpa, mas suas cartas também traziam um desafio silencioso. Estar à altura do amor que ela sempre acreditou que ele poderia dar a Sophie e Oliver. Agora, mais do que nunca, ele precisava encontrar um caminho para conectar seus filhos e preencher o vazio que anos de distância haviam criado. A resposta estava ali, diante dele o tempo todo. A música. Sophie, com apenas 5 anos, já demonstrava um talento surpreendente para o violino, algo que ela claramente herdara da mãe. Mesmo com suas limitações físicas e as órteses nas pernas, ela tocava com uma determinação que impressionava Michael. Os dedos pequenos moviam-se com agilidade pelas cordas do instrumento, e cada nota que ela extraía parecia trazer um pedaço de Hannah de volta. Durante as sessões de fisioterapia, a música sempre estivera presente. As melodias que Hannah compusera para Sophie eram o que a motivava a seguir em frente, mas agora, Michael precisava encontrar uma forma de usar essa música para unir os dois irmãos. Ele sabia que Sophie e Oliver precisavam se conhecer. Precisavam entender que, apesar da distância, o sangue que corria neles era o mesmo. A música de Hannah, seu legado, seria a ponte que os conectaria. Certa manhã, enquanto Sophie ensaiava uma das melodias que Hannah havia composto, Michael se aproximou e sentou-se ao seu lado. A menina olhou para ele com curiosidade, sem parar de tocar. Michael ouviu a suavidade das notas, e por um instante, o som levou-o de volta ao jardim onde ele conhecera Hannah pela primeira vez. Aquele mesmo violino, as mesmas emoções. Sophie, disse ele suavemente quando a música parou. Você sabia que sua mãe compôs essa música para você e para outra pessoa? Sophie franziu a testa, intrigada. Para quem, papai? Michael respirou fundo. O momento havia chegado. Para o seu irmão, Oliver. Os olhos de Sophie se arregalaram. A notícia de que tinha um irmão, alguém que compartilhava a mesma história que ela, parecia uma surpresa esmagadora. Michael observou enquanto sua mente infantil tentava processar aquilo. Eu tenho um irmão? Perguntou Sophie, com a voz baixa e incrédula. Sim, ele mora em Londres com seus avós. Mas eu quero que vocês se conheçam, Sophie. Vocês têm algo muito especial em comum. A música da sua mãe. Ela compôs essas canções para você e para ele. E acho que a música pode nos ajudar a unir vocês dois. Sophie sorriu. Mesmo jovem, ela parecia compreender o poder do que Michael estava dizendo. A música, que sempre fora uma parte fundamental de sua vida, agora se tornaria a ponte para algo maior. Michael sabia que aquela era a faísca que ele precisava. Era o momento certo para reunir seus filhos e finalmente começar a construir a família que ele havia negligenciado por tanto tempo. A oportunidade para essa reunião não demorou a aparecer. O Conservatório de Música local, onde Sophie fazia algumas de suas aulas, estava organizando uma pequena apresentação para os alunos mais novos. Michael viu aquilo como a chance perfeita para aproximar Sophie e Oliver. Com a ajuda de William, ele conseguiu convencer Margaret a trazer Oliver a Boston, prometendo que seria uma viagem breve, apenas para a apresentação. Relutante, ela concordou. Michael sabia que aquela seria uma oportunidade delicada, mas vital. O dia da apresentação chegou com um ar carregado de expectativa.
A pequena sala de concertos do conservatório estava cheia de pais orgulhosos, esperando ansiosamente para ver seus filhos. Michael, no entanto, mal conseguia conter a ansiedade. Sophie estava nos bastidores, ajustando as cordas de seu violino, enquanto Oliver, sentado na plateia ao lado de Margaret e William, olhava ao redor com uma expressão contida. Ele não sabia o que esperar daquele encontro, e Michael podia sentir o nervosismo do filho à distância. Quando chegou a vez de Sophie subir ao palco, o silêncio preencheu a sala. A menina, apesar de tão jovem, mantinha uma postura confiante, equilibrando-se com as órteses que a ajudavam a ficar de pé. Ela olhou para Michael na plateia e sorriu, e ele assentiu, transmitindo a força que ela parecia precisar naquele momento. As primeiras notas preencheram o ar, e a música de Hannah começou a se espalhar pelo ambiente. Era uma melodia suave, melancólica, mas carregada de amor e esperança. Oliver, que até então estava inquieto em sua cadeira, endireitou-se, os olhos fixos em Sophie. Havia algo na música que parecia falar diretamente com ele, uma mensagem que só os dois poderiam entender. Michael observava cada movimento. Podia ver a mudança na expressão de Oliver à medida que Sophie avançava na peça. Quando a música terminou, o silêncio na sala foi rapidamente substituído por aplausos. Mas os olhos de Oliver ainda estavam fixos na irmã. Ele finalmente entendeu. A música era o elo que os unia. Após a apresentação, Michael levou Sophie até Oliver, que estava parado com os avós, ainda processando o que havia acabado de testemunhar. A menina se aproximou timidamente, mas com um brilho nos olhos. "Você é meu irmão?" perguntou ela, a voz delicada. Oliver hesitou por um momento, olhando para Margaret, que deu um leve aceno de cabeça. Ele então olhou de volta para Sophie e assentiu. "Sim, sou seu irmão." O sorriso que se formou no rosto de Sophie foi contagiante. Ela rapidamente estendeu a mão, oferecendo-a a ele. "Quer tocar comigo um dia?" Oliver olhou para a mão da irmã e, após um breve instante, aceitou o convite silencioso. Ali, naquele gesto simples, algo começou a mudar. A barreira invisível que separava os dois irmãos começou a se desfazer. E pela primeira vez, Michael sentiu que havia esperança de verdade. Eles não precisavam de palavras. A música era o suficiente. Mais tarde, enquanto a sala se esvaziava, William se aproximou de Michael. Seus olhos, que antes carregavam o peso de tantas mágoas, agora estavam mais suaves. "Ela tinha razão", disse William, com um sorriso triste. Hannah sabia que a música seria o caminho para a união. Ela sempre soube. Michael olhou para seus filhos, agora conversando timidamente ao lado do palco. Ele sentiu que, finalmente, estava começando a fazer jus à fé que Hannah tinha depositado nele. O palco havia sido não apenas para a apresentação de Sophie, mas para o início de algo muito maior. Uma redenção, uma nova família, reconstruída através do poder que Hannah deixara para eles. A música. Era apenas o começo, mas Michael sabia que, dessa vez, ele não deixaria as coisas escaparem de suas mãos. A apresentação havia plantado a semente de uma nova conexão entre Sophie e Oliver. Mas Michael sabia que esse era apenas o começo. A tensão entre eles, mesmo que enfraquecida, ainda estava presente. Oliver era um menino reservado, moldado por anos de proteção rígida e expectativas silenciosas de seus avós. Margaret, embora mais suave após a viagem, ainda mantinha uma distância emocional em relação a Michael, como se o ressentimento estivesse sempre à espreita. Mas naquele momento, havia algo mais urgente para lidar: a ansiedade de Oliver. O menino, apesar de talentoso, começava a mostrar sinais claros de ansiedade de performance, algo que Michael não tinha percebido de imediato. Nas semanas seguintes à apresentação de Sophie, Michael começou a notar que Oliver evitava tocar piano, um comportamento incomum para alguém que sempre se expressou através da música. Ele parecia ansioso sempre que se aproximava do instrumento,
como se o peso de todas as expectativas caísse sobre seus ombros pequenos demais para suportá-las. Foi durante uma visita ao parque, enquanto Sophie e Oliver brincavam à sombra de árvores antigas, que Michael finalmente abordou o assunto. O som das risadas de Sophie ecoava ao fundo, mas Oliver estava sentado em silêncio, observando a irmã. Michael sentou-se ao lado dele, sentindo a necessidade de abrir um espaço seguro para que o filho pudesse falar. Sabe, Oliver, eu sei que tocar música é algo muito especial para você, mas não precisa ser um peso, disse Michael, com a voz baixa, tentando não pressioná-lo. Não tem problema se às vezes você quiser uma pausa. Oliver olhou para ele, seus olhos azuis hesitantes, e finalmente deixou escapar um suspiro. Minha mãe era perfeita. Ela nunca errava. E a vovó quer que eu seja como ela. Mas eu não consigo, disse Oliver quase num sussurro. Aquelas palavras atingiram Michael profundamente. Ele conhecia bem a pressão de expectativas impossíveis. Passara sua vida lutando contra o medo de falhar, de não estar à altura dos padrões que ele mesmo se impôs. Agora, ele via o mesmo peso sobre o filho, e era sua responsabilidade aliviar essa carga. A sua mãe te amava pelo que você é, Oliver. Ela nunca quis que você fosse uma cópia dela. A música que ela compôs, que ela tocou, era a maneira dela de compartilhar quem ela era. E agora você tem o direito de fazer isso do seu jeito, sem medo, disse Michael, com uma suavidade que não sabia que possuía. Oliver não respondeu de imediato, mas Michael viu algo mudar no olhar do garoto. Ele não precisava de uma resposta naquele momento. Sabia que aquele era apenas mais um passo no processo de cura de Oliver. E pela primeira vez, Michael sentiu que estava fazendo o que um pai deveria fazer: aliviar o fardo de seu filho, não aumentá-lo. Semanas após aquela conversa, Michael notou uma mudança. Oliver voltou ao piano, ainda cauteloso, mas com menos medo. As peças que ele tocava eram mais suaves, sem a necessidade de perfeição que antes o consumia. Sophie, por sua vez, continuava a desenvolver seu talento no violino, e as melodias que ecoavam pela casa começaram a criar um novo tipo de harmonia entre os dois irmãos. A música de Hannah, sempre presente, agora assumia um papel central na reconstrução da família. No entanto, havia algo mais que precisava ser revelado. Durante uma tarde de outono, enquanto organizava os pertences de Hannah que haviam sido trazidos de Londres, Michael encontrou uma gravação que nunca tinha visto antes. Era um vídeo antigo, marcado com uma etiqueta simples: para Sophie e Oliver. Ele hesitou por um momento antes de inserir o disco no aparelho. O que ele viu o deixou sem fôlego. Na tela, Hannah aparecia sentada em um banquinho, com o violino nas mãos e o ventre claramente marcado pela gravidez. Seus olhos brilhavam com uma serenidade que Michael não via há anos. Ela começou a tocar, e a melodia que saiu do violino era diferente de tudo o que ele já tinha ouvido. Era uma canção de ninar, mas carregada de uma profundidade emocional indescritível. Cada nota parecia carregada de amor, uma mensagem que transcendia o tempo e o espaço. Ela estava tocando para os filhos que ainda não conhecia, para os dois seres que ela sabia que um dia precisariam daquela música. Michael ficou ali, em silêncio, assistindo. Quando a música terminou, Hannah olhou diretamente para a câmera e sorriu. Para vocês dois, Sophie e Oliver, disse ela com a voz suave, mas clara. Esta é a minha última canção para vocês. Aonde quer que eu vá, vocês sempre terão a música. Ela vai cuidar de vocês quando eu não puder mais. As palavras de Hannah ecoaram na sala vazia. Michael sentiu uma lágrima escorrer pelo rosto, mas não era de tristeza. Era de gratidão. A música não era apenas um legado. Era a forma como Hannah continuava viva entre eles. Ele chamou Sophie e Oliver para a sala e juntos assistiram ao vídeo. As crianças ficaram em silêncio, absorvendo cada segundo, cada nota. Quando o vídeo terminou, Oliver, que sempre lutou para expressar seus sentimentos,
simplesmente olhou para Michael e disse: "Eu acho que agora entendo." Michael sorriu, com o coração leve. O legado de Hannah não estava apenas na música que ela deixou, mas na força que ela instilou nos filhos. Agora, eles eram uma família, não por acaso, mas pela escolha de enfrentar o futuro juntos. E a música, essa herança preciosa, seria o laço que os manteria unidos, independentemente das tempestades que ainda poderiam vir. Era o fim de uma jornada, mas também o começo de algo novo. Os meses que se seguiram foram um período de transformação para Michael, Sophie e Oliver. O que antes era apenas um vislumbre de esperança se solidificava em algo real. Eles formavam, lentamente, uma nova unidade familiar, reconstruída com as peças quebradas do passado e fortalecida pelos laços que escolheram criar. Não foi fácil. Margaret, embora mais aberta, ainda carregava traços da dor que sentia por Hannah. Mas ela também sabia que os netos precisavam de Michael, assim como ele precisava deles. Na nova casa que Michael comprou perto do hospital, havia sempre o som de música preenchendo o ar. Sophie e Oliver passaram a tocar juntos regularmente, e Michael, sentado em sua poltrona favorita, observava com um orgulho silencioso. Os irmãos, que antes viviam separados por uma barreira invisível, agora se conectavam através das melodias que a mãe compusera para eles. As risadas, os pequenos desentendimentos infantis e o conforto de estarem juntos, tudo isso formava a trilha sonora de um novo capítulo em suas vidas. Um dia, enquanto assistia Oliver e Sophie se preparando para tocar uma das últimas músicas de Hannah, Michael percebeu algo que jamais poderia ter entendido antes. A família que eles formavam agora não era apenas uma questão de sangue, mas de escolhas. Ele tinha escolhido estar presente. Escolhera, finalmente, ser o pai que seus filhos precisavam. E naquele momento, percebeu que a família era muito mais do que uma herança genética. Era o laço formado pelas pessoas que se amam, se aceitam e, principalmente, se escolhem. Michael sorriu, sabendo que, apesar dos desafios, eles estavam onde deveriam estar. Juntos, finalmente, como a família que escolheram ser.